a gente aqui o médico geriatra Alexandre Brito. Doutor, bom dia, bem-vindo. Como está o senhor? Tudo jóia, graças a Deus. Servi aqui com um café especial. Doutor, o que é o AIT? Ele se confunde com o derrame? Qual a diferença? A gente viu agora esse problema vir à tona com o Didi, né? O Renato Aragão. Que problema é esse? E como é que ela atormenta a vida das pessoas? Só idosos ou não? Bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos. Um prazer estar aqui para a gente tentar ser útil nas informações acerca de saúde, né? O AIT, essa sigla, significa ataque isquêmico transitório. E como essa denominação é transitório, já fala, né? Não deixa sequela, então ele é reversível. Mas se caracteriza por uma obstrução de uma artéria, tá? Temporariamente. Então essa obstrução é revertida e, consequentemente, o fluxo de sangue que estava impedido de estar presente, ou seja, o sangue estava impedido de fluir e nutrir o tecido cerebral, isso aí cessa por um tempo sem dar tempo, né, de deixar sequelas no tecido cerebral, que é a isquemia, né, a morte cerebral. O sangue é vida, né? Então a morte de tecido cerebral, de células do sistema neurológico, que aí sim, se houvesse, poderia trazer várias sequelas, né? Sequelas motoras, como a gente vê por aí. O ataque isquêmico transitório, portanto, em questão de horas, ele é revertido, mas o paciente, claro, precisa ficar em observação 24 horas, porque tem uma importância, ele é um grande aviso, né? Doutor, então ele acontecendo, ele está indicando que futuramente aquele paciente pode ter uma complicação ainda maior com o acidente vascular cerebral, que é o derrame. É assim? Ele é um ele avisa antes de que algo pode acontecer no futuro? Exatamente isso. Na prática é isso. O ataque isquêmico transitório, ele reflete, portanto, que existe um problema na circulação de sangue que leva sangue para o cérebro, né? E também pode ser no coração. Então há uma presença de coágulo, e esse coágulo principalmente está localizado no processo arteriosclerótico, que a gente fala, que é a presença de placas de colesterol nas artérias. Esse é o principal mecanismo, né? E esse coágulo se desprende daquele segmento da artéria, viaja pela circulação, vai lá no cérebro e obstrui temporariamente, se for um ataque isquêmico transitório, ou permanece mais tempo até gerar uma lesão cerebral por falta de sangue. Sangue é vida, não vai oxigênio. Então, repito, o tecido pode sofrer, né, se desorganizar metabolicamente e morrer. A necrose. Aí é um acidente vascular cerebral, o famoso derrame, é definitivo, tem sequelas, né? E o ataque isquêmico transitório é quando essa obstrução ela é reversível. Portanto, confunde, né, nesse aspecto e avisa que há um problema na artéria. Então, esses pacientes precisam ser acompanhados daí para frente. Há tratamentos profiláticos para que não venha a ter um acidente vascular cerebral propriamente dito, com derrame, danos bem maiores. Com danos bem maiores, né? E então é importante o ataque isquêmico transitório pelo aviso clínico que ele nos dá. Doutor, qual o primeiro sinal que ele dá para o corpo, né? Tipo, como é que eu sei, ou algum parente meu vai perceber, ou de alguém que tem uma pessoa em casa com problema, um idoso ou não, de que aquela pessoa está com um ataque isquêmico transitório ou é um derrame? O corpo fala e de que forma o corpo fala? O corpo fala sim, são sintomas que se assemelham aos do derrame, mas com essa reversibilidade, né? Então, desde uma dormência no braço, na perna, uma dificuldade na contração dos músculos faciais para sorrir, para falar, né? A gente está contraindo aqui vários músculos para dar um sorriso, para verbalizar. Então, dificuldade de falar, a língua tem dificuldade de locomoção para verbalizar, para emitir as palavras, enfim, isso é uma das características. Mas vai também, pode acontecer de ter tontura, né? Uma síncope, que é uma impressão que vai desmaiar, uma perda rápida da consciência, uma queda no idoso. Então, observem que são sintomas inespecíficos que acontecem em outras situações e que daí demandam uma consulta para que a gente faça as associações, faça alguns exames até para ver os fatores de risco e acompanhe esse paciente. Doutor, isso acontece de uma hora para outra ou ao longo do tempo o corpo vai, como o senhor falou, falando, sinalizando, dizendo alguma coisa? É de repente, né? E é uma característica desse acontecimento. O que a gente precisa identificar a todo instante nas consultas dos nossos pacientes são os fatores de risco cardiovascular. Então, o paciente é diabético, está sendo bem tratado, está com aquelas medicações otimizadas para o diabetes, porque essas medicações que a gente falou aqui, exclusivamente, quando a gente falou em diabetes e risco cardiovascular, a gente falou em medicamentos
que oferece uma proteção cardiovascular. É para isso, né? Para que não ocorram situações críticas como essa. Então, a gente vai ver patologias que o paciente tem que põem ele em risco, principalmente hipertensão, tabagismo, diabetes e histórico de colesterol alto. Doutor, a pressão alta, a hipertensão, ela teria um papel fundamental nisso? Porque às vezes você, eu tomo 2 remédios por dia porque o médico mandou, mas eu vou parar de tomar, só vou tomar um, eu acho que está fazendo efeito. Você, por conta própria, já ir desmamando do seu remédio de pressão alta, da hipertensão. Aí é um perigo danado, porque de uma hora para outra você pode ter um problema e por estar com a pressão alta, os vasos não segurarem e você tem então ou AIT ou partir para algo mais grave, que já é o derrame. O senhor ouve muito esses relatos de pessoas que começam a desmamar do remédio que tomavam? É muito frequente, é uma característica nossa do brasileiro interferir no próprio tratamento, seguir opiniões de pessoas leigas, do vizinho, de familiares, e isso atrapalha a própria situação dele no futuro se ele tem fatores de risco como a hipertensão. A hipertensão é um dos maiores fatores de risco para o ataque isquêmico transitório e, obviamente, para um futuro de sofrimento com o derrame. Então, todo cuidado é pouco. Remédio que o médico prescreve, só deixa de tomar quando o médico disser, opa, vamos parar ou vamos substituir esse remédio. Se quer parar, a opinião do paciente é importante e deve ser respeitada a todo instante, mas é preciso conversar com o seu médico. Olha, eu não estou querendo, eu não estou gostando, o que é que a gente pode fazer? E aí o médico tem o dever de explicar, de orientar, e até falar sobre os riscos e mudar. Nós temos várias opções para tratar a hipertensão, para tratar a diabetes e atenção para o colesterol. Tá? Se me permite, rapidamente, não necessariamente é preciso ter o colesterol alto, o mau colesterol alto, para ter tanto risco. Muitas vezes você tem o mau colesterol em níveis até normais, mas esse colesterol que está em níveis normais no sangue, ele é muito agressivo. E isso acontece no diabético. Poxa, eu não tenho, doutor, colesterol alto, mas como é que eu tenho essa placa de ateroma, né, nas minhas artérias? Porque o seu colesterol não é muito alto, mas por você ser diabético, ter síndrome metabólica, esse colesterol é mais agressivo. Ele entope mais, ele corre risco de formar na placa o coágulo, esse coágulo se desprender e ficar lá demorando até causar um derrame ou ser um ataque isquêmico transitório e nos avisar. Doutor, tem a idade mais frequente desse ataque isquêmico transitório, que é o AIT, ou do próprio derrame cerebral? Mulheres na perimenopausa, tá? E pós-menopausa. Nos homens, a partir dos 35, 40 anos, mas isso vai depender muito de fatores de risco que ele vem convivendo e a maneira como vem sendo acompanhado e tratando esses fatores de risco. Um paciente diabético, se for, por exemplo, numa fase de adolescente para fase adulta e esse diabetes não for bem tratado, ele tiver uma síndrome metabólica ali, como esteatose hepática, que está cada vez mais acometendo crianças e adolescentes, ele pode ter o risco ainda de muito jovem apresentar um ataque isquêmico transitório ou definitivo, que é o derrame. Gordura no fígado, né? Que também preocupa muito, que o senhor acabou de falar. É um fator de risco. Tá ok. Doutor, muito obrigado. Semana que vem, convidar o senhor de volta para tomar café com a gente aqui. Agradeço muito, espero ser útil sempre. Até mais, doutor. Um grande abraço. Valeu, até mais.